Olá, seja bem-vindo ao canal Tocha Cursos e Treinamentos. Eu sou o professor Marcos Oliveira, especialista em educação empreendedora pela Universidade Federal de São João del Rei, administrador de recursos humanos pela Faculdade Marechal Rondon, pós-graduando em especialização em docência para educação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal de São Paulo, pós-graduando em informática na educação pelo Instituto Federal do Espírito Santo, acadêmico do 4º ano de Direito pela Instituição Toledo de Ensino e jornalista, inscrito no MTB sobre o número 90.177 no estado de São Paulo. Hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito do novo tema, né? Um tema bastante interessante, né? Que se denomina esgarçamento de equipes, né? Então nesta aula você vai entender o que vem a ser o esgarçamento de equipe, que nada mais é que o cansaço e exaustão excessiva de toda uma equipe de trabalho. Aqui a gente não está falando de exaustão de um colaborador, a gente está falando da exaustão de toda a equipe, tá? E quais são os malefícios que esse problema de esgarçamento de equipes traz para as organizações que sofrem que padecem desse mal, tá bom? E então nós vamos começar a nossa aula a partir de agora, tá bom? Eu espero que vocês curtam, tá bom? Mas antes de mais nada eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, tá bom? Isso vai nos ajudar o canal aí a crescer, tá bom? Que vocês curtam esse vídeo, isso vai ajudar com que ele ganhe visualizações, tá bom? E que você ative o sininho de notificações, né? Fazendo isso você receberá todas as nossas atualizações, todas as vezes que nós publicarmos um novo vídeo aí, tá bom? No canal, tá bom? Vamos à nossa aula de hoje então. Esgarçamento de equipes. Vamos lá. O que vem a ser esgarçamento de equipes, né? Segundo o dicionário Aurélio, esgarçamento significa ato ou efeito de esgarçar, de afrouxar ou separar os fios de um tecido. Esgarçadura, esgarçamento da camisa, por exemplo, né? Uma camisa esgarçada é uma camisa rasgada, né? Em sentido figurado, deterioração física, moral ou institucional, pioramento e apodrecimento. Então, vejam que tema interessante que eu estou desenvolvendo aqui com vocês nessa aula aqui, né? Nessa videoaula, né? Então, o esgarçamento de equipes nada mais é do que a deterioração física, moral ou institucional, né? E como já foi dito, pioramento e apodrecimento da equipe. Mas isso no sentido figurado, tá, gente? Apodrecimento da equipe significa o quê? Que a equipe está cansada, que ela já não suporta mais tanto trabalho, né? Isso, em outras palavras, significa queda e diminuição na qualidade de vida no trabalho. Nós já temos aí uma videoaula que fala sobre isso aí, né? De três aulas, uma série de 3 aulas, né? Que fala sobre a qualidade de vida no trabalho. Convido vocês a assistirem também, tá bem? Está aí no nosso canal, é só você dar uma zapeada aí e você vai encontrar esses vídeos aí para você também, tá bom? Mas hoje nós vamos falar especificamente do esgarçamento de equipes, que é um problema muito sério nas organizações, né? E existem soluções, né? Na vida só não existe solução para a morte. Então nós vamos tentar desenhar com vocês aqui e observar algumas possibilidades de solução para esse problema, tá bom? Vamos lá então? Então, como já foi falado, né, definição de esgarçamento de equipe, né? Primeiro a gente precisa, quando a gente fala de equipes, a gente precisa saber, entender uma separação. O que significa equipe e o que significa grupo, né? Nós já falamos já em outras aulas, né? A formação de grupos significa a formação de frentes de trabalhos isoladas, né? Onde o indivíduo ele trabalha de forma isoladamente da equipe, né? Ele não se mistura, ele faz apenas o trabalho dele, ele não faz um trabalho conjunto, né? Ele não participa da equipe, ele trabalha de forma isolada, né? Nós sabemos que isso é muito ruim para as organizações, né? Porque as organizações têm metas a serem alcançadas, né? E metas que têm que ter qualidade. Então, um indivíduo que trabalha sozinho, geralmente ele só faz uma coisa só, ele faz um trabalho só. É igual aquele filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, onde que o Chaplin ele fica só apertando o parafuso, ele só faz aquilo, né? Aperta o parafuso, aperta o parafuso, aperta o parafuso. Eles vão aumentando a velocidade da esteira e vai apertando o parafuso, apertando o parafuso, apertando o parafuso, até que fica doido, né? Então, isso é um trabalho em grupo.
tá? Geralmente os trabalhadores que trabalham em grupo, eles cada um tem uma tarefa, eles trabalham por tarefa individualizadas, né? E eles não fazem outra coisa, eles só fazem a sua tarefa, né? Então hoje no meio empresarial, as organizações elas dão preferência, e tem que ser assim, não pode ser diferente, ao trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe ele se fundamenta na formação de uma equipe de colaboradores que se interponham entre si, onde exista uma subsunção, né? Onde um ajuda o outro, né? Um depende do outro. O trabalho de um depende do trabalho bem feito do outro, né? Então é completamente diferente do trabalho de um grupo, né? Onde o indivíduo trabalha sozinho e só faz aquilo e mais nada, né? Isso só para vocês entenderem o que é uma equipe. Já o esgarçamento de equipes, né? É bom a gente lembrar, né, que o problema do esgarçamento, né, numa equipe, ele começa sempre de forma individual. Ou seja, ele atinge primeiro um indivíduo, né, aquele indivíduo de tanto trabalhar, excesso de trabalho, excesso de cobrança, ele vai entrando num processo de estafa tão grande, de cansaço físico tão grande, que ele começa a adoecer, né? Ele começa a adoecer e existe uma diminuição na produtividade dele e na qualidade do serviço que ele presta, né? E isso acaba refletindo para a equipe toda, né? Por quê? Porque a equipe também começa a ter que fazer retrabalho, né? E o retrabalho vai cansando a equipe de uma forma geral, né? Então isso vai vir um ciclo vicioso, é uma bola de neve, né? Onde um adoece, depois o outro adoece, o outro adoece. Quando você vai se dar conta, a equipe toda está doente, né? Já não aguenta mais trabalhar. Aí o que acontece? Como resultado, a produtividade cai, começa o absenteísmo com as faltas, né? Começa a necessidade dos retrabalhos, as perdas, né? Que é muito, muito ruim para as organizações, né? Então é necessário que o trabalhador ele tenha qualidade de vida no trabalho, né? E isso começa o esgarçamento de uma equipe começa a partir do primeiro funcionário que fica doente, né? Doente em relação ao trabalho. Aqui a gente não está falando de doença pessoal, tá? Individual. A gente está falando de doença causada pelo excesso de trabalho. Então o esgarçamento de equipe ele pode ser melhor definido dessa forma: doença ocupacional derivada do excesso de trabalho e de cobrança por batimento de metas, por alcance de metas, tá bom? Atingimento de metas. Então, isso é a melhor definição que eu encontro para esgarçamento de equipes, tá bom? Vamos adiante, então? Então, para a gente entender o esgarçamento de equipes, a gente precisa entender primeiro o que é o risco organizacional, né? Então, o risco organizacional é considerado uma situação encontrada no ambiente de trabalho, que representa perigo à integridade física ou mental dos trabalhadores, ou fator ambiental potencialmente causador de lesão, doença, inaptidão ou mesmo que possa afetar o bem-estar dos trabalhadores, sendo necessário que esses fatores sejam investigados para minimizar os perigos ao trabalhador. Esse é o pensamento do autor Benedetti, né? Na sua obra de 2006, tá ok? Nós temos vários pensadores aqui, né? Nós temos esse trabalho é pautado em cima de uma bibliografia, né? De algumas referências bibliográficas, e vocês vão ver que o entendimento desses experts, eles meio que contrastam entre si, né? E muitas vezes eles são muito parecidos, né? Eles são indicadores realmente do que o esgarçamento de equipe ele advém do cansaço físico e a exaustão no trabalho, tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Então, para câmara e galvão, a exposição é o período em que o trabalhador fica sujeito a vários fatores ambientais, por meio de diversas vias possíveis de absorção de substância tóxica, que aqui a gente já está falando de um adoecimento de natureza física, né? Que o indivíduo, por exemplo, que trabalha com câmara de pintura, ele tende a desenvolver problemas respiratórios, né? Então aqui a gente está falando já de fatores químicos e físicos, né? Ou por estar em ambiente insalubre, sem luz e com presença de umidade. Então, se você imagine você com uma equipe aí vamos colocar aí numa grande empresa aí de metalurgia que trabalha com pintura, por exemplo, que tem uma equipe aí com cerca de 30 pintores industriais, né? Trabalhando nessas condições aqui, né? Absorção de substância tóxica, ambientes insalubres sem luz, sem a presença de umidade, o cara
vai adoecendo, especialmente quando existe um excesso no volume de trabalho, né? Então esse excesso no volume de trabalho, como eu falei anteriormente, ele começa é um ciclo vicioso. Começa com um colaborador, de um passa para outro, de outro passa para outro. Quando você vai se dar conta, a equipe inteira está adoecida, né? Então isso é o esgarçamento de equipe, tá bom? Vamos à frente. A presença desses determinantes interfere no bem-estar do organismo, que pode interferir nas manifestações do organismo em manter constante o seu ambiente interno, mesmo enfrentando mudanças no meio externo. Esta possível desestabilização está agregada ao adoecimento do indivíduo. Percebem? Então, o adoecimento do indivíduo, ele depende muito dos fatores, de algumas variáveis do ambiente de trabalho. O clima organizacional é extremamente importante, né? O controle da qualidade do clima organizacional, né? Ele pode impedir que o trabalhador adoeça, né? Ele pode fazer gestão, né? Através da elaboração de um plano de clima organizacional bacana, né, decente, onde o trabalhador trabalha em situações salubres, né, dificilmente ele ficará doente, né? Mas no final desse vídeo vocês vão ver que isso é possível, né? São poucas empresas que oferecem essa qualidade tamanha, mais necessária, mas elas existem, tá, gente? Vamos lá então. Está agregada ao adoecimento do indivíduo, como foi falado. Observa-se que o processo de saúde e doença do colaborador pode estar ligado à sua atividade e às condições que a mesma é realizada, né? Isso segundo os experts Baião e Cunha, tá? Já para Guimarães, 2005, as doenças relacionadas com o trabalho, as doenças profissionais são distintas, conceitualmente. Entende-se por doença relacionada ao trabalho aquela adquirida em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Já a doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Então é o que a gente está falando, né? A depender da atividade que o indivíduo ele presta dentro da organização, né? Ele vai sofrer um impacto, né, na sua saúde física e mental, né? Então você imagina um indivíduo que ele tem condições, por exemplo, vamos voltar aí aquele pintor, né, industrial. Vamos supor que ele tenha a capacidade de um pintor por dia, ele consegue pintar ao todo 10 carros por dia. Aí a empresa não contrata mais gente, não abre mais frentes de trabalho, não contrata mais colaboradores. Então ela fica estagnada no sentido de trabalhadores, ela às vezes até promove um enxugamento do quadro de funcionários, ela em vez de contratar, ela diminui. O resultado disso, a gente tem o quê? A gente tem o cansaço e a exaustão. Por quê? O indivíduo que ele tem capacidade máxima aí de desenvolver o trabalho em cima da pintura de 10 carros, ele vai passar no segundo dia, no segundo momento a pintar 11, no terceiro momento aí a pintar 12, 13 veículos por dia. Quando você vai se dar conta, ele já está pintando aí uma média de 20, 22 veículos por dia. Isso vai causar o quê? O estresse, o cansaço físico e emocional e o esgarçamento da saúde desse profissional, né? E isso vai levar ele ao quê? A um cansaço extremo que vai levar ele à doença. Isso vai gerar afastamento do trabalho, né? Isso vai gerar o quê? Absenteísmo. E em alguns casos, não muitos raros são esses casos, existe também o turnover, né? Onde o indivíduo procura uma outra organização onde ele possa se fixar, onde ele poderá desenvolver a sua atividade sem excesso de trabalho e onde a sua saúde será melhor preservada. Então vejam como é importante essa temática do esgarçamento de equipes, tá, gente? É sempre importante lembrar que a qualidade de vida do trabalho é intrinsecamente relacionada com a produtividade e com a qualidade do serviço prestado, tá ok? Então vamos lá. Esgarçamento de equipes, doenças decorrentes do excesso de trabalho. Das doenças decorrentes do excesso de trabalho, nós temos aqui algumas principais, né? São as osteomusculares, né? Que são doenças reumáticas, doenças como fibromialgia, tendinites, enfim, a gente vai ver isso com mais profundidade daqui a pouco, tá bom? Doenças psiquiátricas, né? Depressão, ansiedade,
E as doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que não aparecem em exames de imagem, né? Então, vamos seguir aí com o nosso slide, a gente vai entendendo melhor nos próximos slides aí, tá bom? Então, vamos lá. Doenças osteomusculares. A principal delas, gente, é a lesão por esforços repetitivos, que é a LER, né? Mais popularmente conhecido por LER. Então, dentre essas lesões por esforços repetitivos, nós temos aqui 4 das principais, tá? A tendinite, que é uma inflamação caracterizada pela presença de dor ou inchaço do tendão, podendo ocorrer em qualquer tendão do corpo, mas ela é mais frequente nos ombros, cotovelos, punhos e joelhos, tá bom? Isso é muito comum, a tendinite, para quem trabalha com digitação, né? Digitação é terrível para desenvolver tendinite, então há que se fazer um trabalho precoce, né? No sentido de prevenção, com sessões de fisioterapia, a oferta de sessões de fisioterapia regularmente para esse indivíduo que trabalha com muita digitação. Por exemplo, um escrevente dentro de um tribunal de justiça, por exemplo, ele digita o dia todo, né? Então existe uma possibilidade muito grande desse escrevente desenvolver a tendinite, tá bom? Por quê? Porque excesso de trabalho com os dedos e com os punhos, né? Então a tendinite ela acaba afetando o tendão desse indivíduo que vai adoecer, né? E não é muito raro se você entrar dentro de um fórum, né? Eu entrei muitas vezes já na vida, né? E como acadêmico de direito, e não raramente você vê poucos funcionários, muitos pedem afastamento, né? E não existe uma reposição desses funcionários no fórum. Isso é um complicador, porque faz com que outro colaborador se sobrecarregue para atender a demanda, por exemplo, de uma vara civil, por exemplo, tá? Que o escrevente ele adquiriu a tendinite, ele se afasta do trabalho em função da tendinite. O escrevente da segunda vara civil, ele vai ter que assumir a bronca da digitalização de todo o material de 2 varas. Olha que interessante o esgarçamento de equipe, como que ele funciona, gente. Então esse é o melhor exemplo que eu acho que eu tenho até para dar para vocês de esgarçamento de equipe. Então, um funcionário de uma vara civil, ele acabou se entrando em colapso físico, né? Então, com isso, não existe contratação de novos funcionários. É muito raro, principalmente no setor público, né? Onde as contratações elas são cada vez mais diminuídas, né? Não existem muitos concursos públicos mais saindo aí, especialmente na época de pandemia, né? E então isso acaba fazendo com que sobrecarregue outro escrevente de outra vara para digitar todos aqueles processos. Daqui a pouco já temos aquela bola de neve. Esse segundo escrevente já vai desenvolver a tendinite, já vai se afastar. Aí nós não vamos ter apenas um escrevente doente, mas 2. Então, isso é uma bola de neve, gente. Quando você percebe, toda uma equipe já está sem condição de trabalho, percebe? Então, isso acaba gerando o quê? Isso trazendo para o âmbito jurídico. Isso gera atraso no andamento de processos, isso daí atrasa julgamentos, né? Por isso a nossa justiça é tão lenta, né? Então, isso eu estou usando um exemplo da justiça, nesse caso específico, para vocês entenderem bem o que é o esgarçamento de equipe, tá bom? Depois nós temos também a síndrome do túnel do carpo. Então, o que é o túnel do carpo? No nosso punho existe um túnel, realmente um túnel, né? Onde passa, ele é todo enervado, ele passa vários nervos que chegam até os dedos das mãos. Então, cada dedo nós temos um nervo, né? Esses dedos, cada nervo desses dedos, eles nascem desse túnel, né? Que é o túnel do carpo. Então, uma lesão por esforço repetitivo nesse conduto, né, do túnel do carpo acaba fazendo com que as raízes nervosas que vão para os dedos e para a mão acabam sendo danificadas, né? Aí o indivíduo começa a ter dificuldade para trabalhar, para digitar. É o caso também do digitador, tá bom? Geralmente isso acontece muito com quem faz trabalhos manuais, tá bom, gente? Então o que é isso daí? É a compressão no nervo mediano que passa pelo punho e inerva a palma da mão, podendo causar formigamento e sensação de agulhas no polegar, indicador o dedo médio. Então você imagine o cara que digita o dia inteiro, né? Cada tecla que ele digita ali, ele está sofrendo uma agulhada na ponta do dedo. Como é que esse indivíduo vai ficar no final do dia? Como é que ele vai chegar no final do dia, né? Isso vai gerar o estresse, a ansiedade, né? E em alguns casos a depressão. Então, e consequentemente o afastamento do trabalho, que é muito ruim, né?
Depois nós temos outra lesão por esforço repetitivo, que é a bursite, né? Então o que é a bursite? É uma inflamação das bursas, né? Pequenas bolsas que ficam entre os ossos, músculos e tendões. E não, ela não afeta só os ombros. Essa lesão pode atingir e incomodar quadril, joelhos, pés e cotovelos. E tem como principais causas o envelhecimento e o uso repetitivo de determinadas articulações. Então a bursite nada mais é também uma lesão por esforço repetitivo. Só que a bursite ela já é mais genérica, né? Mais generalizada. Né? Ela não atende apenas uma classe de indivíduos como o digitador. Ela pode ser alguém que trabalha com um trabalho manual, por exemplo, cabeleireiro, um pedreiro, um carpinteiro, um funcionário que trabalha com solda, né? Um empregado de uma empresa metalúrgica que trabalha com solda, com prensa. Enfim, são várias atividades que podem desenvolver a bursite, que é uma inflamação nos ombros, mas que, como vocês viram, podem afetar outras áreas do corpo, como quadril, joelhos, pés e cotovelos. Então, isso causa adoecimento mesmo no indivíduo, tá, gente? Aí vem o excesso de trabalho, né? Vem a cobrança pelo rendimento e pelo excesso de trabalho. O indivíduo, ele entra em parafuso, gente, porque ele já está doente, né? Ele já está com sintomas de bursite, de síndrome do túnel do carpo, de tendinite, do ombro doloroso, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, o excesso de trabalho só vai tender a piorar isso, né? Aí começam a vir as faltas no trabalho. Aí o gestor de área, ele já muitas vezes ele não procura entender o lado do empregado. Ele está ali, subjetivamente falando, para atender apenas e tão somente as necessidades de produção, o que é um erro. Porque a produção só existe quando o colaborador ele está bem de saúde e está bem motivado exogenamente falando, tá bom? Ou seja, de fora para dentro. Que isso vai desenvolver nele a motivação endógena, que é de dentro para fora. É curioso, né? É uma relação curiosa, né? Mas verdadeira, tá? Então, muitas vezes o indivíduo que tem uma quantidade de trabalho específica diária relativamente boa, né? Uma quantificação de trabalho boa, né? Ele produz bastante, ele tende a ir diminuindo essa produção e diminuindo também a qualidade. Aí muitas vezes o gestor vai lá, começa a dar bronca nele, falar que ele está fazendo corpo mole, que é isso, que é aquilo, mas na verdade ele está adoecendo. E o gestor precisa ter esse insight de saber quando o seu colaborador está adoecendo. Porque quando isso começa a acontecer, ele tem que ser encaminhado para tratamento médico, antes que a situação piore e se torne até muitas vezes, em alguns casos, irreversível, né? E como nós estamos falando de enxugamento de equipes, né? Algumas empresas, quando o funcionário adoece, se afasta, ela não recontrata um outro colaborador, ela fica na pendência de que outro colaborador da equipe assuma aquela tarefa, ou seja, que ele acumule serviço, acumule trabalho, o que vai fazer o quê? Que ele adoeça também. Então, um trabalhador adoece, com o acúmulo do serviço de um trabalhador, outro adoece, com o acúmulo de 2 trabalhadores, 3 adoecem, com o acúmulo de 3, 4 trabalhadores adoecem e assim por diante. É um ciclo vicioso, tá? É um ciclo vicioso, tá bom? Síndrome do ombro doloroso. É uma dor no ombro de moderada a intensa, que pode ser do lado direito ou esquerdo, irradiada para membros superiores, braços e tórax, que tornam muitas vezes o paciente incapaz de levantar o braço. Então veja só como é complicado essas lesões por esforços repetitivos, tá bom? Então é importante que os gestores eles tenham esse insight, como eu falei, tá bom? Antes de que aconteça isso, esse mal maior, é sempre importante que o gestor ele esteja ligado nas necessidades da equipe, do trabalhador como um indivíduo, como ser humano, né? Que o trabalhador, diferente do que muitos gestores pensam, não são máquinas, eles são seres humanos, tá bom? E nós, gestores de pessoas, nós entendemos, né, que não há como se definir que existe uma melhor máquina, uma melhor estratégia de trabalho que não seja investir na capacitação humana e na saúde coletiva no trabalho. E na qualidade de vida no trabalho, que é tão importante, como eu falei, né? Doenças psiquiátricas. Síndrome de Burnout. Essa síndrome de Burnout é a síndrome que causa o esgotamento profissional, né? É um distúrbio psíquico-emocional que apresenta sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalhos desgastantes. Ou seja, quando o trabalhador ele é forçado a cumprir metas muito além da sua capacidade física, onde ele é obrigado a cumprir horários de trabalho extensos demais, com pouco intervalo de descanso, né?
Isso vai causando a síndrome de burnout, tá bom? Também trabalhos competitivos ou de extrema responsabilidade. Muita cobrança, né? Quando o indivíduo ele sofre muita cobrança no trabalho, ele tem uma tendência muito grande de desenvolver a síndrome de burnout, tá bom? Também pode acontecer quando o profissional planeja objetivos de trabalho muito difíceis e por algum motivo considera não ter capacidade suficiente para cumpri-los. Ou seja, é quando vem aquelas promessas do seu gestor de área que se você melhorar a sua produtividade, você vai ser promovido, né? Aí na ânsia dessa promoção, o indivíduo ele começa a se redobrar os seus esforços atrás de uma promoção. E muitas vezes, infelizmente, essa promoção nunca vem. Essa avaliação de desempenho, essa promoção prometida, muitas vezes ela não vem. E isso vai gerar o que no trabalhador? Uma doença psiquiátrica e uma doença psicossomática, que nós vamos ver a seguir, né? Então, é por isso que é muito importante não prometer ao colaborador nada daquilo que você não possa garantir que ele alcance, tá bom? Você faz uma promessa para ele, ele se esforça, ele adoece em função dessa sua promessa e você acaba que tendo um funcionário a menos na equipe porque ele acaba sendo afastado do trabalho por uma doença ocupacional aí séria, que é a síndrome de burnout, tá bom? A sua mola propulsora é o excesso de trabalho. Veja que o excesso de trabalho está relacionado com várias doenças, doenças físicas, doenças psiquiátricas, né? E nós vamos ver daqui a pouco as psicossomáticas. Então, há que se ter uma dosimetria adequada, né? Uma quantidade adequada de tempo de trabalho ao trabalhador, relacionada com um tempo de descanso também interessante para que esse trabalhador consiga se restabelecer, recompor as suas energias para o trabalho, tá bom? Então ele precisa ter descanso. Não adianta uma empresa que quer produzir, achar que, não, mas a minha equipe tá, com o quadro que eu tenho enxuto, ela está indo bem, vai muito bem, obrigado. Eu não preciso contratar mais ninguém porque a minha equipe está dando conta. O que você vai ter futuramente, num período muito curto, é uma equipe esgarçada, tá? Uma equipe que vai se roer, vai ruir, na verdade, né? E vai acabar tendo aí um problema muito sério de saúde coletiva dentro da organização. Que o esgarçamento de equipe nada mais é do que isso, tá, gente? Um cansaço físico excessivo e coletivo dentro da organização. Então, às vezes, quando a nossa produção aumenta, é o momento de se pensar em contratação de novos funcionários, né? E da abertura de novos turnos e frentes de trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Sua mola propulsora é o excesso de trabalho. Trata-se de síndrome comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes. Cobranças constantes de líderes hierárquicos. É aquilo que eu estou falando, né? As cobranças, você tem que bater meta, você tem uma meta tal. Mas o gestor ele tem que entender que o ser humano ele é limitado. Antes de mais nada, ele é limitado, né? O nome de ser humano, ele não é máquina, né? Ele é uma máquina feita de carne, sangue e ossos, né? Então ele adoece. Então não há que se falar em cobrar por produção, hora extra, sem pensar no lado humano do indivíduo. Será que esse indivíduo, quando eu coloco ele numa situação de desgaste extremo, de cansaço físico extremo, será que realmente eu estou fazendo bem para a minha organização? Ou será que eu estou esgarçando a minha equipe? Né? É uma situação a ser pensada, tá, gente? Muito importante ser pensado, na verdade, né? Porque às vezes aquilo que parece ser algo lucrativo, né, uma economia organizacional, torna-se, na verdade, uma perda organizacional. Né? Porque você começa a ter diminuição na qualidade do produto final, você começa a ter retrabalho, começa a surgir com isso a perda de qualidade e a insatisfação do cliente final. Isso é um problema muito sério para a permanência da organização no mercado, tá bom? Especialmente em tempos de competitividade tão grande que nós estamos vivendo, tá bom? Vamos assistir esse vídeo. Olá! Quando estamos muito estressados, as férias parecem um oásis no meio das preocupações. Mas enquanto retomamos o trabalho, o esgotamento volta como se o período de descanso nunca tivesse acontecido? É como se não houvesse solução para o estresse. A paciência com os colegas acaba, a memória falha e com isso a produtividade e a motivação caem muito. E quando é assim, pode aparecer sintomas físicos, como a fadiga, dor de cabeça e até mesmo a insônia.
você serem pessoas diferentes. Procure se avaliar com base no seu próprio desempenho em momentos anteriores da tua vida. E por fim, tente identificar seus pontos fracos e fortes, porque com base nisso você pode estabelecer objetivos e metas para alcançá-los. Isso vai te ajudar a organizar o seu tempo e a se planejar melhor. Eu sei que esses exercícios não são simples, mas vale muito a pena você tentar. E caso você esteja sofrendo com estresse crônico no trabalho, procure uma ajuda profissional quanto antes. Quer sugerir algum tema? Escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br. Então vejam, gente, o que a doutora Camila falou. É preciso, necessário, extremamente necessário, que o trabalhador tenha sua válvula de escape. Não é só trabalho, 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 entendeu? Porque senão ele vai pirar, ele vai entrar em parafuso e ele vai começar a diminuir a qualidade na prestação do seu trabalho, né? E diminuindo a qualidade na prestação do seu trabalho, o produto final ele vai sair um produto sem qualidade. Vai ocorrer a existência da necessidade de retrabalho muitas vezes, vai ter o aumento da desatenção em relação ao cansaço físico, o que pode levar esse indivíduo a sofrer aí um acidente de trabalho e gerar consequências ainda mais sérias para a organização, especialmente aqueles indivíduos que trabalham com máquinas, né? E prensas excêntricas, dobradeiras, guilhotinas, enfim. Então sempre existe um risco envolvido no excesso de trabalho, no esgarçamento físico do indivíduo, né? E muito pior no esgarçamento físico de uma equipe toda, né? Então aquilo que parece ser muito bacana do ponto de vista econômico para uma organização acaba se tornando um problema crônico e difícil de ser lidado, tá? Então, porque uma vez que você tem a equipe esgarçada, até você recontratar mais profissionais, até você treinar mais profissionais, o ritmo de produtividade da sua organização vai diminuir drasticamente, com certeza. Então aquilo que para você, num primeiro momento, parece ser algo tranquilo, você aumentar exponencialmente a quantidade de trabalho em cima de um funcionário, de um colaborador, aquilo pode ser muito interessante do ponto de vista de enxugamento de custos, mas lá na frente vai desencadear aí o esgarçamento de toda a equipe e você vai ter um prejuízo muito grande e muito sério. Então, será que vale a pena ter esse prejuízo, né? Essa é a meditação que eu deixo para você, tá bom? Gestor de área, líder, monitor de uma organização, tá bom? Antes da produção, nós temos que ter os olhos, o alvo na qualidade de vida do trabalhador. Sem ela não existe produção, tá, gente? A produção ela se torna cada vez pior. Quando um trabalhador adoece, não tem qualidade de vida no trabalho, a produção toda adoece, a equipe toda adoece, a organização adoece. Com isso vem as perdas, as demissões, com isso vem também o fechamento das organizações, aí, o encerramento das atividades das organizações, porque se tornam menos competitivas no mercado de empresarial, tá bom? Então, o esgarçamento de equipes, né? Sintomas da síndrome de burnout. Então, são vários, tá? Sintomas e consequências da síndrome de burnout. Ausências no trabalho, o absenteísmo, que nós já falamos, né? Agressividade, né? O trabalhador ele começa a se tornar agressivo, né? De uma forma que ele não era anteriormente, né? O isolamento, ele tende a formar grupos, né? Sair do meio da equipe e começar a trabalhar na formação de grupos, o que é muito ruim para a organização, né? Mudanças bruscas de humor, né? Irritabilidade, dificuldade de concentração, aquilo que eu estava falando, né? Isso gera um risco muito grande de acidente de trabalho, o que não é legal definitivamente, né? Lapsos de memória, ele começa a ter esquecimento, né? Ansiedade, depressão profunda, pessimismo em relação ao seu futuro na organização e com a própria organização, baixa autoestima, dores de cabeça constantes, cansaços, suor excessivo, que no caso é a sudorese, né? Palpitação no coração, tá bom? O que pode levar, inclusive, a possibilidade de um infarto, ou princípio de infarto, tá bom? Hipertensão arterial, que pode desenvolver no indivíduo aí um AVC, um infarto do miocárdio também, né? Dores musculares, insônia, crises de asma e distúrbios gastrointestinais. O que redunda tudo isso, gente? Em afastamento do trabalho, né? Prejuízo para a organização. Vamos ver esse vídeo de 2 médicos falando sobre a síndrome de burnout. Sobre o estresse relacionado ao trabalho. Então a gente recebe muita gente aqui no nosso consultório
prioridade para eles. Então as pessoas começam a pular horário de almoço, começam a ter uma jornada de trabalho de 12, 13, 14 horas, quando não trabalham de final de semana. E para piorar, a tecnologia que veio, na verdade, para ajudar a gente, para agilizar a informação, em teoria fazendo a gente trabalhar menos, acabou fazendo, sem a gente perceber, trabalhar mais. Por quê? Porque acabou tendo uma fusão do ambiente de trabalho com o ambiente domiciliar. Você está à noite em casa no seu momento de entretenimento, no seu lazer, e de repente é um WhatsApp sobre um grupo de trabalho que você tem que resolver. Ou então uma ligação que você recebe e tem que fazer alguma coisa naquele momento. Ou um e-mail que vem e você recebe uma notícia bombástica da profissão, do seu trabalho, e você vai ficar pensando sobre aquilo. Então você saiu do seu ambiente e voltou para o trabalho sem perceber por causa da tecnologia. É como se a gente tivesse uma balança. E de um lado tivesse o trabalho, que ocupa pelo menos 60% a 70% do nosso horário, e nesse restante nós tivéssemos família, amor, lazer, atividade física, religião, e a gente tivesse que ponderar esses dois lados. Quando a gente começa a pender mais para o lado do trabalho, em detrimento dessa outra área, é quando a gente começa a ter um alto nível de estresse. Estresse é uma resposta que o nosso corpo produz para não proteger, então é como se a gente pudesse falar que qualquer ameaça ou tensão liberaria um estresse dentro do nosso organismo. É natural, isso nos protege. Se eu estou ao longo do dia e acontece alguma coisa, eu tenho uma situação de estresse, mas eu volto ao equilíbrio. O problema está quando esse estresse, que era só para acontecer nesses momentos pontuais, começa a acontecer independente de eu ter estímulo ou não. Ou seja, o meu organismo interpreta o mundo lá fora como perigo. Eu saio... Vocês estão percebendo, gente, da relação que existe em excesso de trabalho com a invasão desse excesso de trabalho na vida cotidiana do trabalhador? Então, o trabalhador ele precisa ter tempo disponível para o descanso necessário para a sua recomposição, né? Isso, se você ver lá atrás no vídeo na videoaula que nós gravamos aí há uns tempos atrás a respeito da qualidade de vida do trabalho, você vai ver ali na pirâmide de Skinner, né? Segundo Skinner, de Maslow, na verdade, desculpa, gente. A pirâmide de Maslow, tá? Na pirâmide de Maslow você vai ver ali as necessidades do trabalhador, do indivíduo, né? Sociais, de autoestima, né? De segurança, de elevo profissional, enfim. Então, essa necessidade de tempo suficiente para recomposição e descanso, ela tem tudo a ver, está amplamente relacionada, né, com a necessidade de segurança do trabalhador. No caso, segurança física, né, qualidade de vida no trabalho. Então vejam que existe uma relação profundamente proporcional da qualidade de vida no trabalho com a quantidade de trabalho, ou seja, com o excesso de trabalho. Então o excesso de trabalho vai fazer com que o trabalhador adoeça, né? E isso é muito ruim, como nós estamos discutindo aqui nessa videoaula, tá bom? Então, nessa fase de alerta do estresse e entro na fase de resistência. É a fase que eu começo a ter os primeiros sintomas físicos. Uma epigastralgia, que é uma queimação no estômago, dor de cabeça... Isso quase não acontece, né, nas empresas, né, gente? Tensão muscular. Se eu não conseguir tratar a causa inicial do meu estresse, eu vou evoluir para a terceira fase, que é a fase de exaustão. É nessa fase, então, que vão acontecer as doenças psiquiátricas e neurológicas. Como exemplo aí de uma situação neurológica que proveniente do excesso de estresse pelo trabalho, a gente vê muito dificuldade de memória. As pessoas percebem isso, mas acaba demorando para se dar conta que isso é um problema mais sério de saúde. Então perde muito o foco de atenção, não consegue se concentrar nas tarefas do trabalho, não consegue concluir uma tarefa, não consegue articular ideias muito bem, se perde no meio do discurso, às vezes esquece palavras, perde objetos pelo trabalho, não consegue mais ter um raciocínio lógico tão forte, não consegue ter um planejamento adequado para resolucionar os problemas do trabalho. O nome disso tudo que esse médico está falando, Dr. Saulo, é desorganização, né? E começa a haver uma desorganização no ambiente de trabalho, né? E aí, dessa desorganização, começam as perdas de ferramentas, de equipamentos, né? A diminuição na qualidade do trabalho, o retrabalho, né? Então vejam que se vale a pena você levar o seu
seu trabalhador aí, o seu colaborador, a exaustão física ao esgarçamento, né? Que é como eu falei, é um efeito cascata, né? Eu acho que o termo que melhor define o esgarçamento profissional de equipes é o efeito cascata. Quando um funcionário começa a adoecer pelo excesso de trabalho, ele vai promovendo desgaste físico e emocional de outros trabalhadores também da mesma área, do mesmo setor. E quando você se der conta, toda a equipe já está contaminada por esse mal. Então vamos continuar ouvindo aí o que o Dr. Saulo aí está dizendo a respeito, tá bom? Enfim, começa a perceber que a memória está cada vez mais fraca, mais lentificada. Outra situação neurológica bem comum é o tremor palpebral, que a gente chama de mioquimia facial. Aquele tremorzinho que fica na pálpebra incomoda muita gente e vem procurar um neurologista. Isso daí está muito relacionado com excesso de estresse, que pode estar proveniente aí do seu trabalho, entre muitas outras situações que podem dar esse tremor. Outro exemplo ainda, a cefaleia do tipo tensional, que é a dor de cabeça mais comum aí nos brasileiros. É uma dor de cabeça, como o próprio nome diz aí, tensional, que está muito relacionado com o estresse, com a tensão do dia a dia, vamos dizer assim. Então, quanto mais estresse a gente tem, mais vem essa dor de cabeça para incomodar e para assombrar os nossos dias. Já na parte da psiquiatria, nós temos a depressão, em que a pessoa se sente cada vez menos motivada para ir para o trabalho. Nós temos os transtornos de ansiedade, muitas vezes as pessoas podem Vocês percebem, gente, com a depressão a pessoa começa a ficar desmotivada para ir ao trabalho. Ela começa a faltar, né? Aí vem o gestor, já vem com aquele papo, né? Ah, ele tá fazendo corpo mole, ele é vagabundo, tá virando vagabundo, eu vou dispensá-lo, eu vou demiti-lo, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai demitir, muitas vezes a organização não promove uma recontratação, uma adequação no quadro de funcionários, né? E aquele que se eventualmente for contratado, aquele colaborador que eventualmente for contratado, ele vai ter que ser treinado para o trabalho. Ou seja, vai levar um tempo para ele se adaptar ao ritmo de produção. E outra coisa, muitas vezes esse novo colaborador não vai se adaptar, né? Muitas vezes a organização vai investir em treinamento para que esse novo colaborador contratado desenvolva a mesma tarefa do funcionário antigo, do colaborador antigo, sem qualquer resultado. Ela vai ter um custo operacional de treinamento e desenvolvimento que vai ser jogado na lata do lixo, porque muitas vezes, pelo próprio excesso de trabalho, pela própria quantidade de trabalho exaustiva, vai fazer com que esse novo colaborador acabe que também adquirindo a mesma patologia do outro que foi demitido ou que foi afastado, e vai continuar o ciclo vicioso ali, né? A roda viciosa organizacional vai continuar girando, né? Isso para a empresa não é nada legal, gente, tá bom? desencadear crises de pânico, principalmente dentro do trabalho. Nós temos os distúrbios do sono. Então a pessoa levanta cada vez com mais dificuldade, ela sai da cama e leva cada vez mais tempo para ir para o trabalho. Ao mesmo tempo, ela fica o dia inteiro no trabalho, pensando no momento que ela vai voltar para casa para ir para a cama. Só que quando ela chega em casa, ela não consegue desligar. Ela deita na cama e aí ela fica pensando no trabalho. Ela faz o inverso, quando vê já passou a noite toda e ela não pegou no sono. Nós temos uma doença que está muito em moda ultimamente, que é a síndrome de burnout. Síndrome de burnout é como se fosse a síndrome do esgotamento. Burnout quer dizer queimar até o último fio. Então é como se eu queimasse a minha energia até o final. Percebe, gente? Quando você força o queimamento dessa energia do colaborador até o fim, você promove o esgarçamento da equipe, entendeu? Que é aquilo que eu estava falando, né? O trabalhador ele vai se cansando, entrando num estado de exaustão tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele vai definhando, ele entra num processo de definhamento, né? E isso vai fazer com que ele adoeça, né? Pelo quê? É como a médica acaba de dizer, né? O fio vai se queimando, né? Ou seja, você pega uma vela, acende uma vela, você vê que o processo é lento, mas ele acontece, né? A vela, ela demora um certo tempo para apagar quando você acende a ponta do pavio, né? Mas ela apaga, né? Ela vai se desgastando, gastando, até que chega um ponto, né? Vamos começar aqui de cima, né? Vamos supor que a ponta do meu dedo seja a ponta do pavio de uma vela inteira, né? Então a vela vai queimando, né? Vai queimando, o ritmo de luz, de iluminação e de energia dela vai diminuindo, né? Vai se desgastando até que o pavio vá se consumindo por completo. Chega num ponto que esse pavio vai o quê? Apagar-se, porque a vela acabou. Então, às vezes a energia do colaborador acaba.
né? Por quê? Porque o trabalhador ele é um ser humano, ele é limitado, né? E infelizmente muitas organizações aí existentes no mercado, elas não percebem ou não tentam perceber isso, né? Elas acham que muitas vezes é só corpo mole mesmo do trabalhador e que ele está merecendo uma demissão, ele está merecendo aí ser punido, né? Quando na verdade ele merece ser tratado, né? Ele precisa ser tratado, precisa haver um aumento no efetivo de colaboradores do quadro da empresa, da organização, como manobra aí de uma proposta eficiente de combate aí ao esgarçamento de equipe, tá bom? A síndrome de burnout, ela representa um esgotamento físico, mental e psicológico. A pessoa está de fato esgotada, ela não tem mais energia para o trabalho. Então ela começa a sentir um cansaço extremo, com fadiga, ela começa a ter muitos sintomas físicos, ela começa a não dormir, não comer direito, começa a ficar mais triste, com instabilidade emocional, uma hora está feliz, de repente fica triste, de repente fica nervosa e, além de tudo, uma irritabilidade muito grande. Essa irritação é tamanha que a pessoa pode, de repente, num rompante de raiva, jogar um celular na parede, quebrar um computador naquele momento que ela está muito brava. A síndrome de burnout, interessante a gente colocar aqui, que ela acontece principalmente nas pessoas que são mais workaholics, ou seja, naquelas pessoas que mais se dedicam ao trabalho. Bom, percebem, gente? Então, ao contrário do que muitos gestores pensam, quando um indivíduo que ele tem uma boa produtividade dentro da organização, ele adoece, o gestor muitas vezes ele começa a passar a dizer que ele faz corpo mole, é exatamente ao contrário. Essa síndrome de burnout, ela acontece justamente com indivíduos que se empenham mais pelo trabalho, entendeu? Então, quando você percebe que um indivíduo que é empenhado no trabalho, que é um indivíduo responsável, que não falta, que não pega atestado, não traz atestado para a empresa, não falta injustificativamente, esse indivíduo está doente. Então, isso é um claro sintoma de adoecimento de um indivíduo. E quando um indivíduo começa a padecer desse mal, é automático que outros indivíduos dentro do mesmo círculo de trabalho dele também adoeçam. Em função do quê? Com o absenteísmo desse colaborador ao trabalho, outro trabalhador vai ter que assumir a sua posição. Ou seja, ele vai ter que dobrar a sua produtividade para atender a meta estabelecida, que foi vulnerada, que foi dificultada pela ausência de um colaborador do trabalho. Então ele vai ter que redobrar o seu trabalho. Ou seja, você vai estressar, você vai fadigar, você vai levar aí ao esgarçamento de outro colaborador. Aí, esse é o segundo adoece, como a gente já falou anteriormente. Percebam, existe um ciclo vicioso, né? Um terceiro trabalhador vai ter que acumular o trabalho de dois. O próprio trabalho próprio e de mais dois colaboradores. Isso por quê? Porque as empresas, geralmente, quando o funcionário se afasta, ela não cuida de colocar outro em seu lugar. Ela faz um remanejamento no sentido de que outro colaborador dê conta da atividade de mais outros colaboradores que estão afastados, né? E aí vem o esgarçamento da equipe. Tá vendo? Então é muito curioso e eu acho essa temática muito interessante, né? Porque isso acontece direto, gente. Isso acontece na maioria das organizações, né? Isso é uma falta de gestão. Isso daí é uma falta de capacidade de gestão de pessoas, tá? Isso é uma falta de capacidade de gestão organizacional e administrativa, né? Algo que precisa ser corrigido no plano tático e estratégico, tá? Para que se evite esse tipo de problema aí dentro da sua organização, tá bom? Fica nítido então com tudo isso que o excesso de trabalho pode trazer vários malefícios aí para a nossa saúde. A gente espera que esse vídeo tenha servido aí de um alerta para você filosofar sobre a sua vida, se essa balança sua está adequada, se você tem entretenimento suficiente na sua vida, sono adequado o suficiente na sua vida, uma boa alimentação, atividade física, lazer, religião, se tudo isso está dentro aí do seu dia a dia para que você compense
Então agora a gente vai falar um pouco das doenças psicossomáticas, né? Que foram bem memoradas aí pelos doutores aí, né? Pelos médicos aí que acabaram de falar e vocês acabaram de assistir, tá bom? Então também conhecida como somatização ou transtorno somatoforme, as doenças psicossomáticas são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas e que podem surgir em diversas partes do corpo. O surgimento dessas doenças admitem certa complexidade, pois elas podem desencadear dores generalizadas, diarreia ou constipação, tremores das extremidades, manchas na pele e falta de ar. Entretanto, esses sintomas não podem ser explicados por nenhuma alteração orgânica, já que nos exames de confirmação diagnóstica não aparece nenhuma doença que cause esses sinais. Ou seja, quando o indivíduo ele sofre de uma doença psicossomática relacionada ao trabalho, o que acontece? Quando o absenteísmo começa, quando começa a faltar ao trabalho de forma injustificada, né? Às vezes o indivíduo está doente, ele procura um médico, né? Ele procura o médico e o médico vai fazer ali uma bateria de exames, né? Vai pedir exame de sangue, urina, fezes, exames de imagens, enfim, vai fazer uma série de exames. O que acontece nesses casos de doenças psicossomáticas, né? A doença não é física, ela está na cabeça do indivíduo, né? Ela é uma doença que tem origem psicológica. Então, ela não vai ter resultado positivo em exame físico nenhum, exame de imagem ou qualquer tipo de exame aí de diagnóstico que possa ser sugerido a ela. Então, muitas vezes, com a negativa desses diagnósticos positivos, né? Ou seja, quando a empresa percebe que o funcionário vai no médico e que volta sem o atestado médico muitas vezes em função da falta de diagnóstico constatado por laudos de exames clínicos, muitas vezes a empresa acaba até demitindo o empregado achando que ele está com vadiagem, né? Promovendo vadiagem, ele quer promover mesmo o absenteísmo, mas não. É necessário que antes da gente fazer esse tipo de julgamento, a gente encaminhe esse indivíduo, eu me refiro, gente, não ao funcionário pernicioso, eu me refiro àquele funcionário, aquele colaborador que é produtivo, mas que de repente ele começa a apresentar esse tipo de problema. Eu não me refiro ao colaborador abelha, né? E que é aquele que anda de galho em galho dentro da organização. Muitas vezes você percebe um colaborador que ele não para em setor nenhum da empresa, né? Por quê? Por que disso? Porque ele não se desenvolve em lugar nenhum, né? Ele não trabalha em lugar algum. Então ele é um trabalhador abelha, que a gente chama, né? Que vai beijando aí de flor em flor dentro da organização. Então esse é um indivíduo pernicioso, né? Diferente também do dono do atabaque, né? Como é falado aí pelo Valdez Ludwig, né? Que é um palestrante, né? Muito conhecido no Brasil. Ele fala que você não deve demitir o dono do atabaque, porque ele motiva a equipe. Quem é o dono do atabaque? O dono do atabaque é aquele cara que é a alegria da galera, né? Aquele um que conta as piadinhas, ele não produz muito, né? Ele não é um cara muito produtivo, mas ele não falta ao trabalho. E quando ele vê que a bola da equipe está baixa, ele vai lá, conta uma piadinha, faz uma gracinha, aí todo mundo começa a sorrir e a produtividade é conduzida. Então esse é o chamado dono do atabaque, né? Que é bem interessante, até sugiro essa palestra para vocês do Valdez Ludwig, que chama Como construir uma empresa de grande estratégia, né? Então é importante que vocês vejam esse vídeo, é muito legal, tá bom? Então o dono da tabaco é uma situação que ele deve ser mantido dentro da empresa porque ele motiva a equipe. Já o indivíduo pernicioso, ele está ali apenas para gerar desperdício, tá? E falta de engajamento com a equipe. Então ele deve ser demitido, pura e simplesmente. Agora, o bom trabalhador, aquele que sempre foi um sujeito esforçado, um indivíduo que sempre teve alta produtividade e de repente ele entra num processo aí de adoecimento que não se constate num exame físico, que não se constate através de um médico, talvez seja o caso de encaminhar ele para uma avaliação psicológica, porque muitas vezes ele pode estar sofrendo aí de uma doença psicossomática, né? Ela reflete no corpo, mas nela não aparecem laudos de exames de diagnóstico. Então, as empresas elas têm que ter esse insight também de saber lidar com essas situações, porque muitas vezes você demite um bom trabalhador, né? Você acaba demitindo um funcionário bom
que só está passando por uma fase de doença, que apenas padece aí, necessita de um tratamento médico mais especializado, né? Muitas organizações aí hoje têm aí nos seus departamentos de saúde médicos, bons médicos, né? Psiquiatras, fisioterapeutas, enfim. Existe uma equipe multidisciplinar de saúde dentro de muitas organizações de grande porte, né? Já nas de pequeno porte já não tem muito isso, já é mais difícil, mais complicado. Mas nas de grande porte, a maioria delas hoje já tem isso, já à disposição do colaborador, né? O que é muito importante, né? E a gente vai ver daqui a pouco também um exemplo aí de uma empresa muito bacana nesse sentido, tá bom? Então, quando você vê um trabalhador nessa situação, você pode pensar automaticamente que ele está com uma doença psicossomática, tá bom? Aquele trabalhador produtivo que para de produzir ou reduz drasticamente o nível de produção dele, começa a apresentar sinais de estresse, de fadiga mental e psicológica, e que você encaminha para o ambulatório, para o médico aí do trabalho, e o médico não constata nada em exame físico e de diagnóstico. Então, muitas vezes ele pode estar aí com uma doença psicossomática, tá bom? Vamos adiantar. Então, para o expert Gomes, doença ocupacional é qualquer manifestação mórbida que surge em decorrência das atividades ocupacionais do indivíduo. No sentido legal, o termo doença ocupacional envolve dois significados: doença profissional e doença do trabalho. Vejam que nós estamos falando aqui, quando a gente fala de esgarçamento de equipe, em doença profissional e doença do trabalho. E isso gera, inclusive, a possibilidade de uma ação judicial, eventualmente no caso de uma demissão de um funcionário bom trabalhador numa situação dessa, aí eventualmente ele pode levar a organização à justiça e pleitear aí uma indenização por danos morais por acidente de trabalho, tá? Porque, para quem não sabe, a doença profissional e doença do trabalho, ela é reconhecida pela Justiça do Trabalho como acidente de trabalho, tá bom? Então, para Medeiros, doenças ocupacionais são as moléstias de evolução lenta e progressiva, originárias de causa igualmente gradativa e durável, vinculadas às condições de trabalho. Percebam que o esgarçamento de equipe, ele é relacionado apenas e tão somente a fatores internos dentro da organização. Ele não tem relação nenhuma com a questão pessoal do indivíduo fora os muros da empresa, né? E sim apenas dentro do ambiente de trabalho. Muitas vezes esse ambiente ele está tão desgastado dentro do ambiente de trabalho que muitas vezes a válvula de escape dele é a família. Então a situação dele no lar, junto com a família, é completamente diferente. Ela pode ser variável também. Ele pode desenvolver agressividade, inclusive junto aos seus, né? Junto à sua família. E não somente na empresa. Ao passo que ele pode apenas estar desenvolvendo essa agressividade dentro da organização. Por quê? Porque o problema nasceu da relação de trabalho e não da relação familiar. Então há que se fazer uma dicotomia, né, a respeito disso, né, da relação de trabalho como causa da doença, separando também, fazendo uma dicotomia da doença individual, que às vezes o indivíduo está doente por uma doença física dele, um tumor, aí, um problema de saúde aí que ele esteja desenvolvendo individualmente sem relação ao trabalho. Então, nesses casos, não. Mas quando a origem da doença é o trabalho, nós estamos falando de esgarçamento de equipe, tá? Então, segundo Mendes ainda e Dias, as doenças relacionadas ao trabalho são doenças comuns, modificadas no aumento da frequência ou na precocidade de manifestação, em decorrência do trabalho. Doenças comuns nas quais se somem ou se multiplicam condições provocadoras ou desencadeadoras em decorrência do trabalho. Percebam, né? Então, aí para Mendes e Dias, né? As doenças comuns, elas se multiplicam e são condições provocadoras, ou seja, elas desencadeiam em outros elementos, outros indivíduos da equipe, a mesma problemática. E isso vai gerando o quê? O esgarçamento de equipes, né? Então a equipe vai ficando esgarçada, ela vai se ruindo, né? Ela vai apodrecendo e ela vai falindo. É como o corpo humano, né? A gente tem um ciclo de vida, né? Nós temos aí a ascensão, né? A vida é assim, né? Quando você nasce, você está em ascensão. Aí depois você tem o elevo, né? O elevo lá em cima, da ascensão você vai ao elevo, depois você vem para o declínio, né? Ascensão, elevo e declínio. Isso é a vida, né? Nós nascemos muitas vezes, a maioria das vezes 100% saudáveis, né? Entramos na vida, passamos por ela, chegamos no elevo, no nosso ápice, no nosso máximo de capacidade física, emocional e profissional, e entramos num
um sistema de depressão, né? de queda de proporcionalidades, né? E então a derrocada chega para todos, né? Imagine você explorar aí o indivíduo até queimar todo o fio, como a médica falou no slide anterior, né? Você deixa a vela, a chama de energia do indivíduo apagar, né? Totalmente. E pior, quando você faz isso com toda a sua equipe, né? Isso gera o que, gente? Prejuízo organizacional. E nós, nos nossos dias, não podemos pensar nisso em hipótese alguma, porque isso redunda em quê? Perda de mercado, perda de espaço organizacional no meio empresarial. E, consequentemente, muitas vezes redunda no fechamento de uma empresa, né? Coisa que nós não precisamos e não desejamos, em função até mesmo da situação econômica que se encontra no nosso país aí há muitos anos, né? Então vamos lá. Esgarçamento da equipe. Nós já sabemos que o esgarçamento das equipes acontece quando todos os membros da equipe adoecem, né? Todos os membros da equipe adoecem. Começa com um indivíduo, o indivíduo passa esse adoecimento para outro, e aqui nós não estamos falando de doença contagiosa no ponto de vista físico, mas contagiosa do ponto de vista organizacional, tá bom? Então os sintomas na equipe: descontentamento com a liderança, esse é o principal, tá, gente? As causas: preferências pessoais do líder, quando o líder ele tem uma preferência por determinado colaborador em detrimento de outro, né? Formação de grupos, que nós já mencionamos, né? Que é quando o indivíduo começa a trabalhar apenas de forma individual. Excesso de cobrança de trabalho por alcance de metas organizacionais, que foi bastante comentado já nessa videoaula, né? Insuficiência de funcionário. Gente, isso aqui é muito sério, né? É muito sério, né? O que isso causa? Falta de investimento em contratação de novos colaboradores. Isso daí é a causa da insuficiência de funcionário, tá, gente? Isso é falta de gestão de recursos humanos, tá, gente? Então vamos acordar. Então a insuficiência de funcionários tem como causas principais: falta de investimento em contratação de novos colaboradores, gestão ineficiente de recursos humanos, enxugamento excessivo do quadro de colaboradores por motivos de economia organizacionais, ou seja, são aquelas demissões geradas sem novas recontratações para enxugamento de custos mesmo, né? Isso você vai aumentar o desgaste físico do trabalhador, porque ele vai ter que trabalhar em dobro, em triplo às vezes, né? Cobranças para atingimento de metas abusivas, no caso, né? Muito além da capacidade real de trabalho das equipes, né? Metas abusivas, né? Para quem não sabe, né? A época da escravidão, ela terminou no século XVII, nós estamos no século XXI, né? Então já está na hora de a gente pensar no ser humano como pessoa, não como um ser que não merece consideração, né? Como um animal, né? Nós somos humanos limitados, até os animais são limitados, quanto mais o ser humano, né? Então nós temos que pensar nisso. O tempo da escravidão se encerrou há 4 séculos, tá bom? Quando todos os membros da equipe adoecem, resultados desses sintomas na equipe. Agora vamos falar o que acontece quando todos os membros da equipe adoecem. Primeiro, afastamento por motivos de doença, né? Seja eles por poucos dias, que é sempre bom lembrar que até 15 dias de afastamento do trabalho, a despesa de pagamento de salário do colaborador é sempre da organização nos primeiros 15 dias, né? Nós temos no país aí uma lei... eu esqueci até o termo agora aqui, né? Mas é uma lei que ela protege o empregado nesse sentido, né? E faltas injustificadas ao trabalho também, o absenteísmo, né? Lei paternalista, lembrei, gente, tá? Lembrei. Às vezes dá um branco aqui que o pai aqui tá ficando meio velho, né? Então, afastamentos de doença por motivo de doença. 15 dias é pago pela empresa. Então, as nossas leis paternalistas, elas fazem que as organizações tenham esse prejuízo. Elas têm que arcar com até 15 dias de afastamento. Além disso, o indivíduo ele passa a ser administrado o seu salário pelo INSS, né? Pelo Sistema de Previdência Social Brasileiro, né? A segunda causa é a falta injustificada ao trabalho, absenteísmo, né? A queda sistemática na produção, o aumento significativo de perdas e necessidade constante de retrabalho,
pedidos de demissão em massa para migração, que é o turnover, que não é incomum, né? Muitas vezes o indivíduo ele já está com uma proposta de trabalho em uma outra organização concorrente, o que é pior, ele leva a sua tecnologia, ele leva a tecnologia da sua organização onde você trabalha para uma concorrência, né? E não há que se falar que ele não vai levar o conhecimento dele para essa organização, né? Aqui na minha cidade, em Botucatu, por exemplo, existe muitas empresas produtoras de chicotes elétricos, né? Várias empresas, né? Em decorrentes que prestam serviços e produzem material elétrico aí para setores de aviação, setores de encarroçadora de ônibus, né? Enfim. E essas empresas são várias, né? São várias pequenas empresas desse mesmo segmento de produção de chicote, né? Então, imagine um indivíduo que ele foi treinado pela empresa A, ele recebe uma proposta da empresa B, C, e leva consigo a experiência profissional que ele tem, o conhecimento tecnológico que ele adquiriu na tua organização, né? Para outra empresa. Então, isso redunda num puta de um prejuízo para a organização, né? Porque existe, não há que se falar em ética nesses casos, né? Que a gente sabe que o trabalhador saiu da empresa, ele perde o vínculo. Eticamente falando, seria imoral da parte do trabalhador. Mas a gente sabe que acontece isso. Ele vai levar aquele conhecimento dele para outra organização concorrente à sua. Então isso é legal para a empresa? Isso é legal para a organização? Não é, né? Então você vai ter uma perda que você muitas vezes desenvolveu o treinamento e o desenvolvimento desse colaborador. Você vai ter perdas em sentido de parque tecnológico, no sentido de conhecimento tecnológico adquirido, né? Você vai levar perda de estratégia de produção, ou seja, esse indivíduo ele vai levar para outra organização as estratégias produtivas da empresa que ele trabalhava anteriormente. Isso é bom para a organização? Não é, gente. Não é bom. A gente sabe disso, né? Diminuição radical na qualidade do produto final, né? Óbvio, né, que o desgaste físico e emocional do indivíduo faz com que ele diminua a sua qualidade de produção, né? Insatisfação do cliente, perda de mercado e a principal, falência da empresa. Isso é o que ninguém deseja, não é verdade? Então aqui nós temos aqui algumas sugestões, né, de como a gente pode reverter essa situação, né? Soluções para evitar o esgarçamento da equipe. Primeira, mudança na postura de gestão de pessoas na organização, né? Há que se ter uma modificação de estratégia organizacional no tocante ao segmento de gestão de pessoas, né? Mudança na ótica de gestão econômica organizacional, ou seja, não se pensar tanto em lucratividade, mas numa lucratividade que seja sustentável, né? A organização ela precisa de ser sustentável, então ela tem que se autossustentabilizar, né? Autossustentar. Então ela precisa de uma mudança de ótica de gestão econômica, né? Muitas vezes menos é mais. Então muitas vezes uma pequena perda em contratação de novos funcionários vai redundar numa melhoria na qualidade, na melhoria da produtividade. Quando você contrata mais, se você tem demanda para contratar mais, você contrata mais, você vai melhorar a tua cadeia produtiva, você vai diminuir o desgaste físico e emocional do seu colaborador, você vai ter menos absenteísmo e você vai ter menos perda. Consequentemente, você vai ter mais qualidade no produto final, tá bom? Investimento em criação de novas frentes de trabalho, novos turnos, né? Que é o que a gente está falando aqui, né? Contratação de novos funcionários e treinamento desses funcionários, né? Contratação, treinamento e desenvolvimento de novos colaboradores. Nós já falamos também da importância de tudo isso, né? Criação de um plano de carreira, né? Porque muitas vezes fica só naquela promessa, né? Como foi falado, né? Se você produzir mais, eu vou facilitar a sua vida, você vai ganhar uma avaliação de desempenho, né? Uma boa avaliação de desempenho. E muitas vezes, infelizmente, a gente sabe que isso fica só nas promessas, né? E isso daí mata e arrebenta qualquer colaborador, né? E com isso gera também aí a decepção e os transtornos aí de ansiedade e depressão, eles acabam advindo como começa também a vontade de formação de grupos, né? A diminuição das equipes, né? Isso é muito ruim, adoece a equipe também, né? Então, oferta de melhoria na gestão de benefícios, né? Você tem que adequar os benefícios que você oferece aos seus colaboradores à realidade de mercado e à realidade das necessidades do benefício que você já oferece
e em relação aos benefícios que o seu colaborador precisa de fato, né? Então isso daí também entra na pirâmide de Maslow, né? Se você ver lá as nossas videoaulas lá relacionadas à qualidade de vida no trabalho, você vai entender isso direitinho, tá bom? Oferta de plano de saúde com ampla cobertura, extensiva aos dependentes do colaborador. Por quê? Porque um colaborador que adoece uma equipe, né? Se ele tem o poder, se um indivíduo tem o poder de adoecer a equipe, ele também tem o poder de adoecer. Se ele tem o poder de adoecer uma equipe, ele também tem o poder de adoecer a sua própria família. Então ele sai da equipe onde ele está doente, de uma equipe doente, ele está no meio de uma equipe doente, ele sai dali, vai para sua casa para o seu horário de descanso, encontra na sua casa o quê? Uma família também adoecida. Isso é péssimo, gente, péssimo. Isso só vai piorar o quadro, isso vai piorar a situação. Então eu tenho como burrice mesmo, né, a organização que oferece o plano de saúde apenas para o colaborador em função disso, tá bom? A gente tem que pensar estrategicamente, né? O colaborador adoecido no trabalho, ele adoece a família. Família adoecida, o trabalhador sai adoecido do trabalho onde que ele ficou adoecido e vai para sua casa adoecer e ser adoecido, ainda mais adoecido pela própria família, né? Então isso é legal? Será que é legal? Não é, né, gente? A gente sabe disso, né? Então é importante sim que haja um plano de saúde com cobertura extensiva aos familiares do colaborador. Treinamento dos gestores com foco na gestão emocional do colaborador, com ênfase na motivação de equipes e não apenas para o alcance de metas, tá bom? É aquilo que a gente está falando, né? Desenvolvimento de pessoas, né? Desenvolvimento de ser humano, né? Eu costumo dizer que o gestor ele não pode ser colega, ele tem que ser amigo, né? Porque ele sendo amigo, ele vai se interessar pelas particularidades individuais, né? Ele vai tentar entender o motivo pelo qual um bom funcionário deixa de produzir, né? E fazendo isso, ele consegue detectar e produzir reparos no processo evolutivo dessa doença psicossomática, dessa doença física que o trabalhador vem desenvolvendo, né? Muitas vezes o gestor é o primeiro que está na ponta da linha, que ele pode observar o início da manifestação de uma doença relacionada ao trabalho na sua equipe. Então ele é o primeiro que tem o contato ali com a equipe, o gestor, o líder, o monitor, né? O pessoal do plano estratégico e do tático, né? Então eles são os primeiros que tem que ter esse feeling para perceber quando um bom trabalhador adoece, o porquê ele está adoecido, né? Se ele está fazendo o corpo mole de fato ou se ele está doente. É necessário que o gestor saiba separar as coisas e entender uma coisa da outra, separar uma coisa da outra, né? E mesmo aquele trabalhador que fica doente, né, gente? Ele é um bom trabalhador, ele adoece por uma doença pessoal, individual, não tem relação nenhuma com o trabalho. Será que esse trabalhador que produziu a vida inteira satisfatoriamente, será que ele merece ser tratado com desdém apenas pelo adoecimento dele, um surgimento de um câncer, de um tumor, enfim, de uma doença que ele precisou ser operado às pressas? Será que ele merece, né, ser tratado com desdém pelo líder no seu retorno, na sua volta? É uma questão a ser pensada, né, gente? Então aqui nós falamos agora aqui, ó, plano de melhoria de qualidade de vida, plano de melhoria na qualidade de vida no trabalho. Então isso é importante que se desenvolva um plano de melhoria na qualidade de vida no trabalho. Eu vou passar para vocês agora um vídeo de uma empresa pouco conhecida, Cacau Show, né? Vocês vão ver o que é uma gestão inteligente de pessoas, né? Uma empresa que se preocupa com seus colaboradores e que promove a qualidade de vida no trabalho. Eu tenho certeza que vocês amariam trabalhar nessa organização, que, como vocês vão ver, não é uma utopia, é uma possibilidade, desde que a empresa seja inteligente e capaz de oferecer, de ter vontade política, né? É preciso que a empresa tenha vontade política de oferecer essas benfeitorias, esses benefícios aos seus colaboradores. Vamos assistir o vídeo aqui, tirem vocês as suas próprias conclusões. Cacau Show, gente. Tem uma grande fábrica em Barueri. Quando você está passando pela Castelo, você passa bem do lado dela ali. É essa fábrica. Não parece um refeitório. Olha o refeitório da empresa. Na verdade, é um belíssimo restaurante. É isso mesmo. A ideia é ser um belíssimo restaurante mesmo. A gente deixa tudo no ambiente, com secretários, as panelas, são tudo recipientes menores para a gente garantir a qualidade do alimento, tanto no aquecimento quanto ele está fresquinho. E aí a gente tem essa ideia aqui atrás, né? A gente tem todo o nosso envidraçado, tudo envidraçado. Por que a gente faz isso? A grande questão é a gente mostrar para o colaborador que está aqui, além da beleza, que fica muito mais bonito, é a gente mostrar a qualidade dos nossos produtos. Tudo que a gente utiliza de
próximo do almoço, a gente tá gravando aqui, mas estamos chegando. Isso daqui, gente, tem um nome e sobrenome. Respeito pelo colaborador. Qualidade de vida no trabalho. Dá para todas as organizações fazerem isso? Não dá. Não dá. A gente não pode ser. A gente tem que ser realista. A gente não pode fechar os olhos à realidade. Mas muitas organizações de porte grande têm condição de fazer isso, né? De melhorar a condição de vida do seu trabalhador, né? Nós vivemos num tempo onde a satisfação no trabalho ela tem uma relação direta com a produtividade e com a qualidade. Então, há que se pensar hoje em dia em desenvolver estratégias onde o trabalhador se sinta bem, onde ele tenha orgulho de trabalhar naquela organização, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que um trabalhador da Cacau Show não tem a mínima vontade de sair de lá. Eu tenho certeza absoluta que o camarada entra numa organização dessa e ele quer morrer ali trabalhando, se possível. Morrer de infarto ali dentro da organização, mas trabalhando, né? Produzindo com saúde, com satisfação. Então, as organizações inteligentes hoje, elas pensam no bem-estar do funcionário, sim. E as grandes organizações que têm poder de investimento nesse sentido, elas não perdem absolutamente nada, muito pelo contrário, elas ganham com a satisfação do trabalhador. Isso gera motivação endógena no trabalhador. Ou seja, é aquele lance da motivação exógena que vem de fora para dentro, que gera a motivação endógena, que sai de dentro para fora. Entendeu? Vamos continuar assistindo o vídeo. Tão bom, que eu descobri agora, se você fala se é mentira ou verdade, que eu descobri agora que inclusive os visitantes podem almoçar aqui. É verdade? Com certeza, você está convidado aqui para almoçar e para comer muito chocolate também, né? Ah, que maravilha! Bom, aqui é outro espaço bastante curioso. Treinamento e desenvolvimento, Universidade gente. corporativa. A universidade corporativa aqui da Cacau Show, como a universidade corporativa em qualquer outro lugar, ela tem uma grande função que é a gente desenvolver as pessoas aqui internamente. Então eu tenho cursos e formações para a pessoa, desde o primeiro cargo, que é o auxiliar de produção, que cuida, que faz o nosso chocolate, até as pessoas que estão lá na loja, que passa pelo franqueado, e o vendedor de loja, que entrega o chocolate. Então todo mundo da empresa passa por capacitações de desenvolvimento. Então percebam, gente, isso daí, o treinamento e desenvolvimento, seja na integração do funcionário à organização, logo do início de sua contratação, seja durante o período que o trabalhador está ali oferecendo seus préstimos à organização, né, ele envolve um custo operacional, né? Você tem um custo operacional no treinamento do colaborador. Então, quando você perde esse colaborador, quando você demite esse colaborador por um motivo de doença, que o esgarçamento de equipe nada mais é do que uma doença generalizada na equipe, né? Então, quando você começa a demitir sem recontratar, você está perdendo dinheiro. A empresa está perdendo dinheiro, está perdendo capital, investimento em capital humano, que é o que a gente está vendo aí no treinamento da Cacau Show, né? Eles oferecem um treinamento para o indivíduo. Então, ele não entra ali perdido. Ele não começa a pôr a mão ali no chocolate, perdido, sem saber o que vai fazer. Não, antes ele recebe um treinamento. Isso envolve custo. A empresa, durante esse treinamento, já está custeando o seu salário, os honorários relativos às verbas trabalhistas daquele dia que o indivíduo está sendo treinado. Então é um custo para a empresa, né? Mas se você parar para você ver que esse custo ele pode ser revertido em favor da empresa através de uma retenção legal de colaboradores, que é aquilo que a gente estava falando, de uma gestão inteligente de recursos humanos, né? Você consegue evitar o turnover, evitar essa perda, esse desperdício de capital humano que a gente chama, tá bom? Vamos continuar no vídeo. A gente dividiu a nossa universidade, que chama Universidade do Cacau, em 4 escolas. Então eu tenho uma escola que chama Cultura e Talentos, que é uma escola que ela é voltada para quem está começando na empresa, e aí a gente faz toda a preparação dele. É uma integração do colaborador de uma maneira bem diferenciada. É uma bela base para ele. É uma bela base, porque ele conhece a indústria, ele conhece o institucional da empresa e ele conhece a loja. Porque a nossa ideia é que o colaborador tenha uma visão geral do negócio. Então essa é uma escola. A segunda escola eu trabalho com as competências técnicas e comportamentais dos indivíduos. A terceira escola é uma escola para desenvolvimento de liderança, que a gente precisa ter uma liderança cada vez mais capacitada, que desenvolve as pessoas. E a última escola é a escola de varejo, que eu capacito a minha ponta, a minha loja,
Pessoal, eu tive um pequeno imprevisto aí, tá? Eu tô gravando a minha aula home office, tá? Eu tô aqui em casa aqui e eu tenho umas pets aqui que é uma maravilha, né? E de repente tocou a campainha aqui, né? E elas se agitaram aqui, que é uma maravilha, né? São 3 lhasas e uma tá com um filhotinho. Aí deu uma quebrada aí no espírito do trabalho, né? Que já tá quase finalizando. Peço perdão para vocês por isso, tá bom? Mas ele não vai influenciar muito aí no contexto daquilo que a gente estava passando para vocês, tá bom? Então vejam aí a qualidade de vida do trabalho sendo oferecida aí de forma ampla para o colaborador, né? Você vai perceber que existem locais onde o trabalhador possa descansar, possa meditar, existe salão de beleza, existe uma série de investimentos da organização da Cacau Show no sentido de trazer o colaborador aí para o seu lado e de fazer a retenção desse trabalhador, né? Isso trabalha na qualidade de vida do indivíduo, isso permite com que ele não adoeça, tá bom? Vamos lá. Espaço Zen, gente. Se chama-se Espaço Zen. Olha. Qual é o investimento que tem nisso daí, gente? Dá uma olhada. Nenhum. Camas para descanso feito de pallet. Vejam só o ambiente de trabalho, hein? Isso é um ambiente de trabalho, gente. De responsa, né? Agradecimento a Deus pela oportunidade que vocês estão me dando. Mas que legal. A gente, neste bloco, como você bem disse, a gente tem alguns espaços. Este é um espaço de descanso, é um espaço zen. Aqui do lado a gente tem um espaço que você estava lá. É um espaço para você se conectar. Conexão espiritual. Independentemente da religião que você tenha. Um espaço de colaborador. Quando ele fala de conexão espiritual, de espaço ecumênico, essas coisas, ele está trabalhando o emocional do colaborador, né? Então, é um espaço onde o colaborador, fora da sua atividade de trabalho ali, ele possa ali fazer a sua oração ecumênica, né? Independente da religião do indivíduo, ele pode fazer a sua oração, as suas preces ali, né? E rezar, orar, enfim, meditar, né? Tem algumas organizações que têm mestres de yoga, que no início das atividades matutinas, né? Vespertinas, elas são desenvolvidas no sentido de melhorar, diminuir o estresse para o funcionário quando ele entra na sessão de trabalho, né? Então isso é muito importante, gente. Isso trabalha, se você trabalhar essa questão espiritual, vamos dizer assim, do colaborador, é extremamente importante no sentido de melhoria de qualidade de vida emocional do colaborador, entende? Então vale a pena você investir nisso. E que investimento que você está vendo aí? Em pallets, alguns colchões que é um custo baixo, personalizados, é óbvio, né? Aqui a gente está vendo alguns balanços, né? Feitos de rede, extremamente baratos, né? E uma sala. Basicamente é isso. Então você não tem investimento quase nenhum. E o colaborador, ele não vai no horário de trabalho para essa sala. Ele vai ali na hora do seu descanso, na hora que ele está livre, né? No intervalo do seu almoço. Então ele vai fazer ali a sua cesta num local adequado, higiênico, limpo, né? E agradável. Isso vai me motivar para quando ele retorne da cesta, ele volte depois do almoço ao trabalho com satisfação, com um espírito mais leve, emocionalmente motivado, entende? É importantíssimo isso. É uma pena, gente, que minhas pets aqui atrapalharam um pouco, né? Eu peço perdão por isso, né? Mas infelizmente é coisa que a gente não controla, né? Eu tô em trabalho home office e você estando na sua casa, né? Quem tem os pets sabe como que são, né? E aqui a pet é prioridade, gente, não tem jeito, né? Não tem como, né? Eu não tenho filhos, né? Meus filhos são falecidos e as pets acabam assumindo esse papel, né? Não tem como eu brigar com elas em função disso, né? Então tocou a campainha, elas ficam todas alvoroçadas, né? Então é aquilo, a gente também tem que deixar elas extravasar também as energias delas também, senão o pavio queima, né, até o final, e aí
elas começam a adoecerem também, porque também são... elas têm a sua humanidade, né? Os animais também têm a sua humanidade, né? É importante que se diga isso. Tá fora do contexto da nossa aula, tá? Mas é só para vocês entenderem que nós somos limitados. Tanto nós como os animais somos limitados, né? Nós não somos burros de carga, né? E os chamados burros de carga também são limitados. Graças a Deus, hoje no nosso país, já existem leis em muitas cidades que proíbem a utilização de animais como transporte de carga, né? Graças a Deus, né? Que isso se estenda para todo o país, né? Essa é a nossa oração, né? Mas vamos continuar aqui com o nosso vídeo aí. Olha o salão de beleza, gente. Você faz sua barba, você arruma o seu cabelo, a mulher ela faz uma maquiagem, né? Muito legal. É utopia isso daí, gente? Será que isso é uma utopia? Pensar nisso, de trazer tudo isso que a Cacau Show faz para dentro da sua organização? A gente sabe que não é utopia. Se a Cacau Show pode fazer, como uma empresa de grande porte, a sua empresa, se você fizer um adequamento econômico, se você fizer uma gestão inteligente econômica dentro da organização, né, onde se elimine desperdício, né, e o absenteísmo no trabalho é uma forma de desperdício, o turnover é uma forma de desperdício, né? Então, se você conseguir fazer essa gestão econômica, uma gestão de pessoas competente, você vai alcançar esse objetivo, que é o quê? De poder oferecer ao seu colaborador um local adequado para o seu descanso, né? Um local adequado ali para o seu refazimento, sua recomposição emocional dentro da tua organização. Isso não precisa ser uma empresa muito grande não, tá, gente? Eu falei igreja, mas é empresa. Uma empresa muito grande não, tá? Isso daí qualquer empresa pode fazer isso. Lógico, com suas limitações, a gente tem que levar em conta as limitações físicas e econômicas da organização, né? Mas a gente não pode perder de vista aí a necessidade de se trabalhar exogenamente a motivação do profissional, tá bom? E a Pet está aqui atrás, que dando trabalho. Com certeza, é só mandar o currículo pra gente. Tá dando vontade de trabalhar aqui também. Posso ficar cada vez melhor, pelo amor de Deus, hein? Veja que ambiente de trabalho decente, né, de descanso, né, área de lazer dos colaboradores, né? Veja que bonito. Você aí em casa, que trabalha numa empresa, que, poxa, eu queria ter um cantinho para fazer um churrasquinho, né, tomar uma cervejinha. Aqui os caras colocaram um verdadeiro bar sensacional, né? Sensacional. O Alexandre Costa, o Ali, ele é inspirado por música, ele gosta muito musical. E o rock em particular é um estilo musical que ele gosta bastante. Este espaço foi tudo inspirado nisso, para a gente trazer para o colaborador um atrativo, uma hora de lazer, de descontração e fazer os seus happy hours aqui. Então a gente utiliza o espaço para 200 pessoas, a gente ou marca institucionalmente, obviamente, Tem acesso aqui. todo mundo tem acesso. Então as áreas, por exemplo, o marketing adora fazer o Halloween aqui. Então eles mesmos se juntam e fazem aqui a festa para eles. Então é só pedir o acesso à sala, aí é liberado, você agenda ali e você faz a sua festa, o seu happy hour aqui. Esse ambiente. Bom, eu queria uma curiosidade. Tem um espaço eleito aqui para os funcionários? Qual que é o lugar mais assim frequentado, que eles mais gostam? É difícil, mas eu aposto que é o Coffee. O Coffee é um espaço que a gente tem lá no meio do escritório, que ele é reservado, que a gente, logo quando a gente chega pela manhã, é feito um pãozinho quentinho para os colaboradores. Veja só. Café, chá, leite, chocolate, obviamente. E no período da tarde a gente tem bolo, além de ter frutas. Então a gente tem tudo para quem quer alguma coisa mais saudável. Você tem fruta. Isso, gente, é uma empresa preocupada para conversar, para se com relacionar, o fortalecimento da equipe, né, da gestão da equipe, né, e do manejo e mantenimento dessa equipe, né, sem demissões, sem turnover, sem adoecimento no trabalho, tá? Sem esgarçamento das equipes. Como vir numa fábrica de chocolate e não experimentar, hein? Essa iguaria. Difícil, né? Eu vou pegar um aqui, eu já até escolhi o meu, que é com a...
Bem, gente, era esse o vídeo que nós tínhamos para passar para vocês, né? Tem a fonte aí da TV Record, tá aí o programa Visita na Record. Se vocês colocarem Cacau Show, o programa Visita na Record, você no YouTube, você vai conseguir localizar esse vídeo na íntegra, tá? É muito bom, vale a pena, eu recomendo, tá bom? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, tá, gente? Eu gostaria mais uma vez aí de pedir perdão para vocês aí, em função da Julie, da Mili, da Sofia e da Cacauzinha que acabou de nascer também, porque elas me atrapalharam um pouquinho no finalzinho da aula, né? Mas vocês vão perdoar, eu tenho certeza disso, né? Porque, afinal de contas, são criaturas de Deus também, né? Então aí tem toda aí a nossa referência bibliográfica que nós trabalhamos aí hoje, tá bom, com vocês? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? E lembre-se, tá? O investimento no emocional do colaborador, o investimento na saúde mental do indivíduo, evitando aí o esgarçamento da equipe, tá? Evitando o adoecimento da sua equipe de trabalho. Isso traz prejuízos, isso traz encerramento de atividade de organizações, e é isso que nós não queremos, tá bom? E é isso, gente, por hoje era isso, tá bom? Mas antes de terminar essa aula, eu gostaria de pedir para vocês uma gentileza, de vocês se inscreverem no nosso canal, tá bom? Fazendo isso, você vai ajudar nosso canal a crescer, tá bom? E nós vamos ter condições de produzir vídeos melhores daí, né? Quem sabe futuramente montar um estúdiozinho aqui de gravação, né? Onde as pets não interfiram muito, né? Porque hoje elas deram um pouquinho de trabalho, né? Mas é aqui, como eu estava falando. Essa videoaula é gravada na minha casa, né? E nós não temos um estúdio, né? Nós estamos aqui no escritório de estudos, home office, tá? Então, inscreva-se no nosso canal, fazendo isso você vai nos ajudar um pouquinho aí, tá bom? Curta esse vídeo, tá bom? E eu convido também para você assistir os nossos demais vídeos que nós temos aí no nosso canal, que são todos voltados à área de formação técnica e profissional, tá bom? E fazendo isso também você vai ajudar nosso canal a ganhar visibilidade no YouTube, né? Tá aqui deixa o seu like aqui, isso aqui é importante demais para nós. E que você compartilhe esse vídeo, né, com seus amigos, para que outras pessoas possam chegar a esse conhecimento, aquilo que você aprendeu hoje. Eu espero que você possa ter aprendido alguma coisa de útil hoje, né? Que a sua organização possa ser salva, quem sabe, aí do esgarçamento de equipes através desta aula, né? E que vocês ativem as notificações aí do sininho aí que aparece embaixo no YouTube, tá bom? Com isso você vai receber todos os nossos novos vídeos, nossas notificações, tá bom? Eu encerro essa aula por aqui. Muito obrigado, agradeço muito a atenção de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.